Apenas estando em gravação aqui, só vou desejar mais uma vez boas-vindas a todos nessa manhã. Mais uma vez agradecer aqui a DFSP, o Dr. Antônio Santa Rosa, Dr. Gustavo Santa Rosa, nesta manhã. Vamos começar aqui mais uma reunião. O tema hoje é reforma tributária, ainda que nós tenhamos já falado bastante sobre, existem movimentações e a ideia é que a gente tente ficar sempre o mais alinhado possível para que possamos, eventualmente, tomar alguma providência, né, se necessário for, ciente de que nós temos o doutor Antônio Santa Rosa nos representando numa comissão instalada na Fiesp, né, uma comissão de advogados, prioritariamente falando, e economistas, onde se discute a reforma tributária e de lá saem proposições que são endereçadas diretamente ao governo. Benar Api está diretamente ligado a essa comissão, além de outros representantes do governo, estão diretamente ligados com os profissionais da Fiesp e, consequentemente, entendemos que é um canal bastante valioso. Eles se valem bastante das informações que são fornecidas por esse grupo para poder, obviamente, interagir com o Congresso, e acreditamos que nosso papel aqui é bastante significativo no sentido do que nós podemos, né, utilizando esse canal, fazer chegar onde precisa para que nós não tenhamos aí surpresas indesejadas, principalmente, né? Eu acho que é só uma introdução para também reforçar aqui o agradecimento ao doutor Antônio e doutor Gustavo, passando a palavra para vocês. Uma boa reunião a todos. Obrigado, Reinaldo. Bom dia a todo mundo, para os que estão aqui na sala nesse momento, para os que assistirão o vídeo futuramente. Então, nossa missão aqui hoje é dar continuidade aí, falar sobre como está o movimento político, né, da reforma tributária, né? Eu vou passar para que o Gustavo, daqui a pouco, fale especificamente sobre os pontos que a gente trouxe, né, para falar sobre nessa reunião. Então, o que eu queria falar de uma forma assim ampla, geral, né? Vamos fazer um sumário executivo aqui antes de dissertarmos sobre o assunto em cada um dos pontos que o Gustavo trouxe. Nessa comissão da Fiesp, o que a gente o que foi feito lá, né? Foi construído uma pauta, né, onde todos os pontos que são importantes e que trazem reflexo em função da reforma tributária, como é que isso passa a ser discutido em algum momento aí no Congresso, né, para que as empresas não sejam prejudicadas, né? No geral, o que a gente está ouvindo e o que está sendo verificado dessa mudança tributária, né, dessa reforma, é que não haverá aumento de carga tributária, né? Que as alíquotas que estão sendo previstas para o IVA, né, que vai substituir PIS, COFINS, ICMS, ISS, e a outra parte que vai substituir IPI, né, os tributos de controle, ela não vai trazer um acréscimo tributário para as empresas em geral, tá? Isso está sendo discutido para que, de fato, aconteça isso, né? Que não tenhamos um aumento de tributos, né? Então, mas essa reforma, né? Ela está sendo agora, né? Eu estava comentando com o Reinaldo um pouquinho antes de vocês entrarem, que a própria Simone Tebet, né, nossa ministra do Planejamento, ela disse que agora, a partir de então, a gente começa a falar de não tem mais PEC 45, PEC 110, é tudo PEC Brasil, né? Ou seja, vai ser juntado tudo, e a gente está vivendo um momento político agora onde os governadores e prefeitos entram na discussão da reforma tributária, né? Não para discutir se o tributo
se essa reforma, se o IVA vale, se a alíquota é 25 ou não. Eles entram na conversa agora, na discussão, para dizer o seguinte, né? Como que aquilo que eu arrecado continuo, no mínimo, arrecadando a mesma coisa, né? Então, esse movimento político ele é extremamente forte, né? Então, tem lá o grupo dos prefeitos que está sendo representado nessas discussões, tem os governadores, né? São 27 governadores, né? 26 governadores do estado e um do Distrito Federal, que vão discutir essa matéria do tipo assim, né? Ninguém pode mexer no meu queijo, tá? Então, a gente já tem ouvido falar aí, o próprio ministro Haddad, né, que no começo dizia que essa reforma tributária, a primeira parte, né, que é a reforma tributária do consumo, aconteceria no primeiro semestre, né? A gente já viu que ele já jogou a toalha e que só vai ocorrer aí no começo do segundo semestre, né? Então, nós estamos falando aí em julho, agosto, esse assunto entrar aí em pauta, talvez, de votação, né? A gente vê também aí que o Congresso, né, tanto o Senado e a Câmara agora estão se estranhando, né? Ou seja, criando também um ambiente desfavorável para uma votação de algo tão importante, né? Então, eles vão ter que se ajustar primeiro lá para depois esse negócio todo entrar em votação. Então, assim, independentemente da situação tributária da reforma, a gente vê agora uma movimentação política, né? E essa movimentação política tende a não deixar a estrada pavimentada, né? Vai deixar a estrada um pouco esburacada aí para essa votação da reforma tributária. Gustavo e eu tivemos o privilégio de participar aí há alguns dias da reunião da diretoria do Sindbor, a BIARB e a Aresp, né? Acho que foi a transição, né, da presidência anterior para a nova presidência, né? E nós fomos convidados para falar sobre os pontos da reforma tributária que estavam sendo tratados na Fiesp, né? E aí o próprio Sindbor tem uma apresentação, né, Reinaldo? Depois, se você puder aí disponibilizar no grupo, né, para que as pessoas tenham acesso, né? Lá são bullet points, não tem uma explicação mais profunda de cada ponto, né? Mas ali já dá para saber em que pé está essa movimentação dentro da Fiesp, né? E uma das questões que surgiram aí nessa reunião da diretoria, né, é assim, tá bom, houve uma comissão que produziu um documento, né? Agora, como é que esse documento vai chegar lá para ser discutido, né? Como é que a missão agora, né, não mais dessa comissão, mas sim dos gestores ali da Fiesp, é como esse documento não fique só no papel, né, e que passe a ser tratado e discutido nas comissões, aonde quer que seja, para que faça valer os pontos que a gente levantou nessas reuniões, né? Então, depois, o Reinaldo colocando aqui, vocês fiquem à vontade, né, para dar uma olhadinha. E quem sabe aí, num próximo encontro, a gente faça aí alguns minutos para tirar alguma dúvida com relação ao que está ali, né, para que todo mundo fique na mesma página, tá? Vou compartilhar, sim, só um detalhe, doutor Antônio. A reunião, na ocasião, foi também o dia da eleição, né, da nova diretoria da BIARB e do Sindipor. Da Aresp ainda vai ser no segundo semestre desse ano, e tivemos as eleições, né, e a posse vai ser no dia 12/4 desses membros. Mas a apresentação será compartilhada assim, então logo a gente termine o dia de hoje, eu já deixo lá no grupo, mando por e-mail também, junto com a apresentação de hoje, inclusive. Perfeito. Mas, de qualquer forma, ficamos lisonjeados de poder participar dessa reunião de todo mundo aí, dessa eleição,
né? E tivemos também a oportunidade de falar desses pontos que são bem importantes aí para o segmento, né? E nós agradecemos a presença de vocês, só reforçando aí a gratidão pela diretoria, né, até então em exercício e a eleita. Perfeito. Bom, eu vou passar então, Gustavo, está com você. Por favor, toque aí de acordo com aquela nossa apresentação, por favor. Legal. Então, ele pode passar um pouquinho? O que a gente quis trazer com a comissão de hoje é relembrar os principais pontos da discussão da reforma, né? O porquê que está tendo reforma, como ela vai ser feita, o objetivo dela, o que cada PEC tá querendo, está propondo, e depois, no final, a gente vai falar um pouquinho, dar mais um overview aí de como é que estão essas discussões, né? Então, a reforma tributária como o próprio nome já diz, mas é sempre bom relembrar que é uma proposta que altera as leis tributárias do país e a forma como os contribuintes vão passar a pagar os tributos, né? Porque os tributos, como todos sabem, eles são decorrentes de lei, e essas leis, elas demandam um processo legislativo para serem alteradas, né? Não conseguimos simplesmente pensar num documento que vai alterar a legislação como um todo, né? Tem que tomar cuidado com as revogações, tem que revogar as leis antigas, tem que fazer todo um levantamento, um processo legislativo para que não gere um contencioso, né? Talvez esse seja também um grande ponto de atenção para os legisladores, tomar cuidado para não ter uma discussão judicial eterna aí, como a gente vê hoje em dia, com leis que são muito antigas e na pressa de se atualizar, eles não tomam os cuidados de revogar a antiga para poder passar a valer a nova. Eles fazem um encontro de leis e a gente sempre tenta levar para o lado mais benéfico para o contribuinte, né? Então, reforma tributária, o que ela é isso, é um processo legislativo que tem que correr para alterar a forma como os tributos são pagos, arrecadados e instituídos, né? Essa reforma tributária vai ser feita por meio de PEC, né, que são propostas de emenda à Constituição, que tem duas hoje vigentes na Câmara, né, no Congresso Nacional, para discutir. É a PEC 45 e a PEC 110. O doutor Antônio disse agora há pouco que a Simone Tebet já anunciou que não tem mais essa de PEC 45, PEC 110, é a PEC Brasil, mas eu acho que isso é mais um marketing legislativo ali do que qualquer coisa, né? Uma das duas vai passar, e elas têm algumas características iguais e algumas características diferentes. Então, é importante a gente ter isso também para não achar que vai ter uma terceira via aí de PEC, né? Então, são essas duas, essa é a forma como será feita a reforma, né? Uma emenda à Constituição Federal. O objetivo principal dessa reforma, que é o que muitos dizem e pouco se vê, é a simplificação do processo de arrecadação e de criação de processos, né? Simplificação do sistema tributário como um todo, né? Então, a principal mudança dessa reforma é a criação do IVA, né? A criação de um sistema tributário baseado no Imposto sobre o Valor Agregado, né? Isso ganhou bastante força aí a partir do nosso último governo, porque o ministro da Fazenda ele era muito ligado à OCDE, né, que é um organismo mundial de não fiscalização, mas de acompanhamento de sistema tributário, né? Então, eles pegam todos como são os sistemas tributários dos países desenvolvidos, né, e tentam
entender e chegar num consenso qual seria o melhor, mais simples, mais fácil, que tenha uma arrecadação efetiva e eficaz e não uma loucura que é o sistema tributário brasileiro, por exemplo. Né? Então, hoje, o melhor modelo para eles, para todos os países membros dessa OCDE, é o imposto sobre o valor agregado, e o Brasil está indo nessa direção, para que haja a criação do IBS, né, que é como a gente vai ver a seguir, mas que seja tem uma característica de valor agregado dos produtos, comercialização dos produtos, prestação dos serviços, enfim. Né? Então, essa é a principal mudança que a gente tem visto na reforma. Tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho da PEC 110. Ela prevê a criação do IBS, né, que é esse Imposto sobre Bens e Serviços. Ela entende que esse imposto ele vai ter competência estadual, então os estados vão ter poder para fiscalizar e arrecadar, para depois juntar tudo em um fundo, entre aspas, para ver a distribuição e a destinação desses valores tanto para a esfera federal quanto para a própria esfera estadual e depois para a esfera municipal. Ela prevê a unificação de 8 tributos, né? O IPI, o IOF, o PIS, a COFINS, a CID Combustíveis, o Salário Educação, o ICMS e o ISS. Então, todos esses tributos eles vão ser aglutinados em um só, para a criação do IBS com a característica de valor agregado, e ele tem a característica principal dele é a uniformização das alíquotas, né? Entende-se que haverá uma alíquota própria, uma alíquota só, para toda a cadeia. Então, isso, em tese, traz uma previsibilidade na arrecadação e no pagamento propriamente dito. Mas já se admite que terão alguns setores que vão ter alíquotas diferenciadas, né? Então, alimentação, transporte de pessoas, educação, como são áreas do nosso dia a dia que demandam uma atenção especial por uma questão social, né? Não só uma questão econômica, tem uma questão social envolvida, pode ter uma alíquota diferenciada para esses setores específicos. Mas nada que esteja já definido, nada que já esteja sacramentado, e a gente ainda vai ter muito lobby de muitos setores que vão entender que tem um lado social também, e por isso a alíquota deve ser reduzida. Na sequência, a gente tem a criação, né, a PEC 45, que aqui eu até errei, aqui, a primeira frase é PEC 45, não PEC 110. Ela também prevê a criação do IBS, que é esse Imposto sobre Bens e Serviços, também com uma característica de valor agregado, mas ela simplifica menos, né? Ela só junta, só tem o condão de juntar o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, ou seja, aqueles tributos unicamente sobre o consumo. Né? Então, ela deixa um pouco de fora, por enquanto, a questão dos tributos de patrimônio e renda, e ela foca mais nos tributos incidentes sobre o consumo. Ela vai ter a característica de competência federal, ao contrário da PEC 110, que diz que a competência é estadual. A União Federal vai ser responsável por arrecadar, fiscalizar, cobrar, criar, enfim, e depois vai ser a responsável por fazer toda a transferência de recursos aí para os estados e municípios. Isso é um grande, talvez seja um divisor de águas a partir desse governo, porque dizia-se que até o ano passado todos os governos e prefeitos estavam a bordo da reforma. A partir desse ano a gente já vê uma segregação, né? Já tem muitos prefeitos que estão contra, muitos estados que eram a favor já estão começando a não gostar muito dessa ideia
da reforma tributária porque estão entendendo que vão perder a arrecadação, e isso tudo a gente vai ver também por conta desses benefícios fiscais, né? Os benefícios fiscais hoje, eles têm também um condão ali de social, né? Muitos estados, eles concedem benefícios fiscais para atrair empresas para os seus estados, para poder ter um desenvolvimento maior da sua região, né? Você tem os benefícios fiscais de crédito presumido de ICMS, você tem algum benefício de isenção, de diferimento, enfim, que são utilizados para chamar empresas para industrializar, para comercializar, para prestar serviços nos próprios estados, para que tenha uma arrecadação maior e tire aquela soberania do Sudeste e do Sul, né? Que hoje a gente vê muitas indústrias localizadas propriamente em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, porque são estados que são privilegiados geograficamente e são privilegiados também financeiramente. Então, essas PECs, elas têm o condão também de extinguir os benefícios fiscais, o que vai, com certeza, atravancar aí muito do sistema de arrecadação dos próprios estados, né? Então, a PEC 110, ela prevê a concessão de benefícios a certas operações, né? Então, alimentos, medicamentos, saneamento básico, benefício fiscal sobre o ativo imobilizado das empresas, ela prevê que poderão haver benefícios fiscais. Não diz quais, se vai ter mesmo, o que mais vai ter de benefício, mas ela deixa em aberto essa possibilidade de ter uma possibilidade de benefício, né? Enquanto a PEC 45 fala que não vai ter nenhum benefício fiscal, né? Ela passa uma régua e é bem taxativa quanto a essa característica, tá? Pode passar, ele. Eu acho que não tem mais isso. Pode voltar por favor. Então, assim, a reforma tributária, por mais que a gente tenha muito noticiado, muita discussão, hoje, inclusive, vai ter uma reunião do próprio Bernard Api com alguns representantes de governo para tentar demonstrar essa intenção da reforma e o que a reforma pode trazer de benefícios para os estados para que eles se sintam confortáveis em apoiar, né, com seus líderes aí a aprovação dessa reforma, que são essenciais. O próprio Alckmin, hoje também deu uma declaração que essa reforma ela é muito importante e ela prevê que em 15 anos o Brasil vai ter uma arrecadação 10% maior do PIB, né? O PIB vai crescer 10% em razão da reforma, né? Então, não sabemos se ele diz por conta de aumento de tributo ou por eficiência, mas a intenção dele e aí a previsão do governo é exatamente crescer 10% do PIB em 15 anos, né? Mas muito se fala em reforma e pouco se vê, e aí aqui eu estou emitindo um juízo de valor, né? Um pouco se vê em praticidade, né? Aqui temos a unificação de tributos, temos a extinção de benefícios fiscais, a gente vai ter uma alíquota específica, não vai ter uma alíquota específica, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem de 365 dias no ano, a gente gasta 200 e poucos dias para cumprir obrigações do próprio fisco, né? Então, ok, teremos uma reforma, teremos uma característica de valor agregado, mas como é que vai ficar essa simplificação no dia a dia, né? Como eu mencionei ali em alguns slides atrás, o objetivo da reforma é a simplificação. E a simplificação não pode simplesmente ser só a unificação dos tributos, sendo que eu vou continuar gastando o mesmo tempo, eu vou continuar gastando o mesmo percentual do meu faturamento para cumprir a obrigação acessória, eu vou continuar tendo fiscalização,
eu vou continuar tendo uma série de problemas e multas por erro em alguma declaração. Então, a minha opinião é que a gente ainda está bem embrionário nessa questão da reforma, né? Por mais que tenha uma visão um pouco mais clara de qual o objetivo que essa reforma tem, mas pouco se tem acerca da efetividade dela, né? Então, tem até uma das características que tem se falado nessa reforma é a criação dessas agências fiscalizatórias, né? Que hoje também já saiu uma enxurrada de notícia falando que muitos estados estão sendo contra essa criação dessa agência, né? Porque você descentraliza uma arrecadação e uma fiscalização para órgãos que os estados e os municípios principalmente que são quem vai perder essas, entre aspas, arrecadação, eles estão ficando cada vez mais inseguros, né? Então, acho que a ideia do governo é no segundo semestre passar essa reforma, mas eu particularmente eu acho que isso vai tomar mais tempo e mais discussão, né? Inclusive ontem a própria CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, eles apresentaram um documento oficial prevendo quais são as intenções da indústria com a reforma, né? Eles pontuam que a reforma tributária é, de fato, a, a pauta número um para eles, mas eles também colocam outros 9 pontos que são importantes e eles entendem como pauta mínima da indústria para poder ter um apoio também desse setor, né? Então, eles falam aqui da reforma tributária, falam do marco legal do reempreendedorismo, né, que seria a recuperação judicial das micro e pequenas empresas, falam sobre licenciamento ambiental, regulamentação do mercado de crédito de carbono, que é algo que já existe há muito tempo e nunca foi utilizado basicamente pelo Brasil, modernização da lei do bem, que também é algo que existe há muito tempo, mas é muito vago e muito difícil entender, modernização do setor elétrico, o marco legal das garantias, o estatuto do aprendiz, a permissão para o trabalho multifunção, regulamentação do limbo previdenciário, os incentivos de IRPJ e reinvestimento nas áreas da Sudan e da Sudene, e por fim, o Código de Defesa do Contribuinte, né, que é algo que também tem bastante discussão e, em tese, está bastante avançado para ser aprovado, mas com tudo que a gente tem visto, talvez isso fique para um segundo momento. Tá? Acho que é isso com relação à reforma. Não sei se o doutor Antônio, Reinaldo, todos que estão aqui na reunião têm alguma visão e também aqui alguma opinião divergente. Eu só queria complementar que, assim, a gente está falando aqui de reforma tributária, né, numa comissão tributária, sem falar de tributos, e sim mais de movimento político, de movimento parlamentar desses projetos, né? Porque o momento que a gente vive é exatamente esse, né? Como que esse negócio vai chegar lá no Congresso, como é que ele vai andar, quais são os problemas que serão enfrentados, né? E assim, falando em termos tributários mesmo, a gente sabe que os tributos sobre o consumo vão ser votados nessa primeira etapa e serão os primeiros a serem discutidos aí no Congresso, né? E depois vai ter uma outra etapa, que são os tributos sobre a renda, né? Que aí nós vamos falar lá do imposto de renda, contribuição social, todos esses demais tributos que envolvem a renda, né? O imposto de renda da pessoa física e assim por diante. Então, e também assim, né? Voltando ao mundo político, né? O mundo político hoje entende que a reforma tributária, a partir de agora, passa a ser uma alavanca para o crescimento econômico do país.
A gente hoje tem até para falar do valor econômico, né? Tem uma comparação do crescimento de alguns países e do crescimento do Brasil. O Brasil, nos últimos 40 anos, cresceu muito pouco, né? E comparado com países sem grande expressão, né? Que cresceram absurdamente 10, 15% mais do que cresceu o Brasil. E aí, todo mundo está agora dizendo o seguinte, olha, a gente precisa modernizar não vou chamar de arcabouço, né, para não tomar a palavra lá do Haddad, né, que ele está referindo-se ao arcabouço para outro tipo de coisa, mas, assim, juntar todo o nosso tacho tributário e usar isso como uma alavanca de crescimento, tá? Então, isso é o que vai ser a bandeira que está sendo erguida para que essas coisas passem no Congresso, tá? O Reinaldo, como é aqui o nosso diretor, né, das entidades aí que tem esse viés político da entidade, né, Reinaldo, você pode nos agraciar aí com a tua visão desse movimento. Doutor Antônio, nós não temos novidade em relação aos últimos acontecimentos, em termos de discussão na Câmara. Houve uma pequena tramitação por ocasião da constituição da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que foi uma demanda da Fiesp, abraçada pelo governo federal, e o Ministério da Economia, então, instituiu a Comissão de Desenvolvimento Econômico. É uma comissão, eu diria, tripartite, se é que seria correto dizer isso, nesse caso. Uhum. E a tramitação que houve foi o envio da temática reforma tributária para a comissão. Então, houve essa tramitação dentro do processo de reforma tributária, e acredito que tenhamos aí uma oportunidade ainda mais forte, né, de trabalhar essa proposta no âmbito da comissão, porque agora não somente nós temos essa contribuição ao secretário especial Bernardo Api, né, da reforma tributária, secretário especial extraordinário da reforma tributária, como agora nós temos uma participação oficial, né? Então, imaginamos que isso pode ajudar, mas em relação a prazo e tramitação em Congresso, infelizmente, não temos uma sinalização. Eu me solidarizo aqui com a notícia do Gustavo, de que isso pode ficar para o segundo semestre. Já falávamos no último semestre do ano passado sobre o grande receio de deixar isso para o segundo semestre ou tempo subsequente ao primeiro semestre, qualquer que seja, porque exatamente o que está acontecendo em termos de sinalização não aderente à proposta por parte de alguns estados e muitos municípios, tende a crescer, né? Conforme o tempo se distancia, né, daquela condição de urgência que foi dado, né, por ocasião aí da campanha eleitoral, né? E aquela condição de compromisso que todos os candidatos até então, né, haviam contratado com a população, passa a ganhar uma diluição agora, né, com esse avançado tempo. Então, essa preocupação ela é grande, eu acho que para todos, e, obviamente, como nós temos essa discussão por quase um século, então, esse receio ele não é em vão, né? Pois já vimos, né, essa situação aí de prorrogação muitas outras vezes. E o setor privado, né, e aí um ponto que é indiscutível, independente da alíquota, embora naturalmente não se resolve
a reforma tributária sem calibrar e definir a alíquota do IBS, mas o setor privado ele já se daria, num primeiro momento, por muito satisfeito com o benefício da simplificação, né, da forma de arrecadação. E isso já reduziria muito o custo, né, daquelas 1.958 horas que se leva o Brasil para pagar tributos em um ano, né? A média de 190 países estudados aí pelo Banco Mundial é de 206 horas, né? E nós estamos em 1.958 horas. Então, só essa aproximação dessas média de 190 países já traria uma economia muito grande, né, para todo o setor produtivo. Então, esse prejuízo é muito grande, né, em termos de ficarem esticando essa discussão. Eu acredito que o setor privado venha a constituir um momento de pressão no Congresso, pressão essa que possivelmente não tinha iniciado, até por conta de alinhamento de propostas, a própria Fiesp, né, digamos que deliberou o posicionamento oficial da Casa há menos de 30 dias, né? Aquela minuta que foi veiculada aqui no grupo do WhatsApp, depois ela se tornou pauta de uma reunião de assembleia na Fiesp, que ali foi aprovada, e em condição agora, como o Gustavo comentou, até pela agenda legislativa, né, publicada ontem pela CNI, também veiculada em circular para todos, na tarde de ontem, e nela contém a questão da reforma tributária, passa a permitir, né, que os setores de representação não discutam mais teor de reforma, e sim a sua aprovação. Então, eu conto muito mais, doutor Antônio, com a pressão do setor privado e suas entidades de representação, do que propriamente a disposição do Congresso de tocar esse assunto adiante. Acho que, embora eu não tenha dado uma notícia melhor, é o que eu poderia compartilhar no dia de hoje com vocês. Perfeito, perfeito.